Oi pessoal, aqui é a Dani do Brazilianing, bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre carnaval brasileiro. Por que será que o carnaval é tão importante para os brasileiros? Por que será que nós somos reconhecidos como o país do carnaval? Você vai descobrir muito mais sobre esse assunto nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre por que o carnaval é tão importante, como o carnaval é comemorado em cidades diferentes e também alguns mitos e curiosidades sobre o carnaval do Brasil. Você também vai aprender nesse vídeo muitos vocabulários novos relacionados ao carnaval e também ao português de maneira geral. Então eu recomendo que você faça as suas anotações. Certo? Então, inscreva-se no canal se você gosta de cultura brasileira e se você estuda o português do Brasil. Vamos falar então sobre o carnaval, né? O carnaval está acontecendo nesse momento. Nós estamos aqui no Brasil no feriado do carnaval. E ele é considerado um dos maiores espetáculos do mundo, né? A festa popular mais famosa do mundo. Mas por que ele é tão importante? Bom, falando um pouco sobre a festa de carnaval, o carnaval em si acontece numa terça-feira. O feriado de carnaval, feriado entre aspas. Você vai ver que o carnaval não é exatamente um feriado aqui no Brasil. Essa terça-feira é a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas, que é um feriado católico religioso. Então, a data do carnaval sempre depende do calendário cristão. Essa data pode ser diferente a cada ano, alguns anos isso acontece em fevereiro ou em março, justamente porque essa data ela depende do calendário lunar. Então, com base no calendário lunar, é calculado a data da Páscoa, da Quaresma católica, da quarta-feira de cinzas e, consequentemente, da terça-feira de carnaval. O carnaval acontece na terça-feira, mas na segunda já é considerado carnaval também, assim como no fim de semana anterior, sábado e domingo. Então, o carnaval dura vários dias. Na verdade, você vai ver depois que ele não dura apenas esses 4 dias: sábado, domingo, segunda e terça. Ele pode ter uma duração muito maior, dependendo da cidade. Então, como eu falei, ele não é exatamente um feriado em todo o Brasil. Algumas cidades podem sim considerar o carnaval como um feriado, mas muitas cidades e estados consideram o carnaval como ponto facultativo. Esse é um vocabulário importante para você aprender em português. O que é um ponto facultativo? É uma data, uma comemoração especial, mas é uma data onde cada empresa, cada cidade, cada instituição decide se vai trabalhar naquele dia ou não. Ou seja, não é considerado um feriado nacional em muitos lugares. Claro que algumas cidades têm liberdade para instituir o carnaval como um feriado naquela cidade, mas não é uma realidade nacional, não é uma coisa igual no território brasileiro inteiro, tá? Então, isso é importante da gente falar. Esse vocabulário de ponto facultativo vai ser muito importante para você. Outras datas no Brasil também são pontos facultativos, ou seja, não são feriados oficiais, tá? E o carnaval, ele tem uma origem cultural muito importante, né? Uma importância cultural para o Brasil e também, principalmente, uma importância econômica. Todos os anos o carnaval movimenta bilhões de reais. Se você não sabe, real é a moeda que a gente usa aqui no Brasil. Então, o carnaval é importante para o turismo, porque muitas pessoas do mundo todo vêm para o Brasil nessa época para participar das festas de carnaval. E muitos desses turistas continuam no país por um tempo depois que o carnaval acaba. Então, para o turismo, isso é bem importante. Também é muito importante para a indústria do entretenimento e também para a indústria da cultura. E muitos pequenos negócios sobrevivem e faturam muito nessa época do carnaval. Exatamente pela venda de bebidas, pela venda de fantasias e outras coisas relacionadas à festa também. Então tem uma importância econômica muito grande. Durante a pandemia, o carnaval foi cancelado em algumas cidades, né? E esse impacto econômico foi muito sentido por esses setores. Bom, então como o carnaval é celebrado em cidades diferentes do Brasil?
O carnaval não é igual em todo o território nacional, claro que tem as suas diferenças. Eu vou falar um pouquinho sobre os principais carnavais do mundo, né? As principais cidades e diferenças entre a comemoração desse carnaval, tá? O carnaval é uma festa que tem origem em festivais cristãos europeus, mas quando essas festas cristãs chegaram no Brasil, elas foram modificadas, elas receberam influências africanas e também indígenas, né, dos povos locais, então tornou essa festa única e diferente. Com certeza é uma festa que tem a cara do Brasil com toda a sua diversidade. No século XIX foi quando surgiu os bailes de carnaval, né, as grandes festas de carnaval, e no século XX nasceram as escolas de samba. Vou falar um pouco mais sobre as escolas de samba, mas as escolas de samba basicamente são grupos que se formam em determinados locais. E esses grupos participam do desfile de carnaval nos sambódromos de duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então vou falar um pouco mais também sobre o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo dentro do sambódromo, tá? Então tudo isso transforma o Carnaval num espetáculo grandioso e lindo como a gente conhece hoje. Cada região vai ter o seu próprio estilo. Vamos falar então, já que estamos falando sobre Rio e São Paulo, vamos continuar nessa temática. A gente fala sobre o Carnaval do Sambódromo, mas essa não é a única forma de celebrar o Carnaval, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu tenho aqui. Esse é um sambódromo, certo? Então, no Rio de Janeiro e em São Paulo nós temos o sambódromo e basicamente é uma avenida fechada onde acontecem os desfiles de carnaval. Aqui eu tenho uma foto de um desfile de carnaval, né? Então aqui tem uma escola de samba fazendo o seu desfile. Essas escolas participam todos os anos de uma competição. Então, todas as escolas se apresentam e é escolhida a campeã, a escola melhor daquele ano. Essa escola recebe uma premiação em dinheiro por isso. E esses desfiles, eles são muito ricos, porque cada desfile tem uma temática e conta uma história. Então, a escola de samba escolhe um ano antes qual vai ser o tema que vai ser apresentado no próximo ano. Todos os desfiles, todas as fantasias, todos os carros alegóricos são montados dentro dessa temática, respeitando essa temática, tá? Aqui tem uma foto de um carro alegórico, são carros gigantescos, mega decorados, né? E este é o sambódromo, o desfile passando nessa avenida e as pessoas na plateia assistindo, tá? Cada escola também desenvolve um samba enredo. Samba enredo é um samba, né, que conta uma história, tem um enredo, né, conta uma história de acordo com a temática escolhida por aquela escola naquele ano. Então a escola recebe uma premiação pelas fantasias, pelos carros alegóricos, por suas alegorias no geral, pela animação dos foliões, das pessoas que estão desfilando, e também pelo samba enredo. Então, as pontuações da escola de samba acontecem em várias categorias diferentes para decidir qual vai ser a escola campeã daquele ano, tá? Esse tipo de carnaval acontece no Rio e em São Paulo. Aqui em cima, a gente tem uma coisa que se chama camarote. Um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre o que é um camarote. E o camarote não está presente apenas no sambódromo, ele também acontece no carnaval de rua, você vai entender como acontece, certo? Então essas são as informações principais sobre o carnaval do Rio e de São Paulo. Mas também a gente tem os blocos de rua, os bloquinhos de carnaval, como as pessoas falam. Aqui, por exemplo, é uma foto de um bloco de carnaval em São Paulo. Bloco de carnaval, também chamado como carnaval de rua, basicamente são festas que acontecem nas ruas, então as pessoas vão comemorar, vão dançar, vão beber, curtir, tudo isso na rua. Então são carnavais mais democráticos, você não precisa comprar o ingresso para assistir como acontece no sambódromo, você pode simplesmente ir para esses blocos, tá? Então, os bloquinhos de rua são muito comuns em São Paulo, Rio de Janeiro e também em outras cidades. Eu vou falar mais um pouco disso um pouco mais pra frente, tá bom? Então, vamos falar agora sobre o Carnaval de Salvador. Um carnaval também super conhecido no Brasil é o Carnaval de Salvador. Essa é uma foto do Carnaval de Salvador, né? Em Salvador a gente tem os famosos trios elétricos. São esses caminhões que são verdadeiros palcos itinerantes, né? Palcos que se movimentam. E os artistas ficam em cima desses caminhões fazendo o seu show. E esse show vai
andando, né? Então é um carnaval na rua que vai se movimentando. É como se fosse um grande bloco de carnaval, porém a gente chama isso de trio elétrico, tá? E nesse tipo de carnaval a gente tem vários artistas famosos fazendo show e milhares de pessoas acompanhando esse tipo de apresentação. Em 2025, o axé, que é um ritmo brasileiro, completou 40 anos, né? Então o axé é um dos principais ritmos tocados em Salvador, na Bahia, no Nordeste, e principalmente no carnaval baiano, no carnaval da Bahia, né? Então, o axé realmente é um ritmo muito importante, um ritmo com várias influências também africanas e de outras culturas. E o axé completa 40 anos em 2025. Então, o carnaval desse ano foi bem especial em comemoração ao axé, esse ritmo tão brasileiro e tão bonito. Certo? Então, a gente vai continuar falando um pouco sobre o Carnaval de Salvador. A gente tem o famoso Olodum, né, que também tem a sua celebração no carnaval. Ele acontece o ano todo, mas no carnaval há apresentações mais frequentes também dessa manifestação cultural. E aqui tem uma foto de um trio elétrico com outro camarote. Como eu falei para vocês, camarote é uma palavra importante para você aprender em português. O camarote existe no sambódromo, mas também no carnaval de rua. Aqui tem uma foto do carnaval de rua em Salvador e aqui nós temos um camarote, que são essas estruturas, né, onde as pessoas podem ficar mais alto para assistir ao carnaval. Então é como se você tivesse uma visão privilegiada do carnaval. Nesse camarote você também tem contato com os artistas principais que se apresentaram nesse dia. E o camarote, ele não é gratuito, ele, na verdade, é muito caro, né? O camarote tem ingressos privilegiados para que você possa participar da festa de uma forma diferente. Essa palavra camarote também é utilizada quando a gente fala sobre shows. Então, quando você compra um ingresso para um show, você tem a parte normal, onde todo mundo fica, e o camarote, que é uma parte separada, uma parte mais alta, onde você tem contato com os artistas. Geralmente tem um ingresso muito mais caro, tá? Então, essa palavra camarote é uma boa palavra para você aprender em português. Tudo bem? Vamos então para um outro tipo de carnaval que a gente tem, que é o carnaval da região do Pernambuco, carnaval de Olinda e Recife, né? Principalmente Olinda. Olinda é Recife, onde tem o frevo, né? Que é também um ritmo carnavalesco, onde as pessoas dançam com esses pequenos guarda-chuvas, né? É um ritmo muito animado. E o carnaval de Olinda também acontece na rua, os blocos de carnaval passam pelas ruas de Olinda e nós temos os famosos bonecos de Olinda, que são esses bonecos gigantes que são criados em homenagem a diferentes personalidades do Brasil e do mundo. Então eles criam esses bonecos com a fisionomia de personagens famosos, de pessoas famosas. Aqui a gente tem uma outra foto, por exemplo, esse boneco do Pelé, né? Então, esses bonecos gigantes desfilam pelas ruas de Olinda junto com os blocos de carnaval, com as músicas e com as pessoas dançando, tá? Aqui tem uma foto recente de um boneco de Olinda de 2025, homenageando a Fernanda Torres, que foi a atriz que ganhou o Globo de Ouro, né, esse ano. Então, esses bonecos, eles vão sempre homenageando figuras que estão em destaque também. Certo? Eu visitei Olinda em 2023, 2022, 2023, eu acho, e eu conheci a Casa dos Bonecos em Olinda. Eles têm uma casa, né, onde eles guardam os bonecos, e eu conheci alguns bonecos. Aqui está eu, pequenininha. Então, esses bonecos são realmente gigantes e fantásticos. Então, esses são alguns carnavais diferentes que a gente tem ao redor do mundo. O Carnaval de Recife, Olinda, o Carnaval de Salvador, com os trios elétricos, e o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, com os sambódromos e os bloquinhos. Mas outras cidades também têm carnaval, geralmente carnavais de rua, né? Ou outras manifestações culturais de carnaval que são bem específicas. E também festas de carnaval que são privadas. Isso também existe, tá? Mais uma coisa sobre o carnaval de Olinda, de Pernambuco, é que a gente tem também o maracatu, que é essa manifestação cultural
de origem africana, né? Que é uma manifestação também carnavalesca. Então, a gente também tem essa variedade, o maracatu, certo? Então, como você pode ver, o carnaval ele é muito diferente, muito rico em todo o Brasil, certo? Vou falar um pouquinho agora sobre curiosidades do carnaval e alguns mitos, tá? Bom, a pergunta, será que todos os brasileiros amam o carnaval? Todos os brasileiros participam do carnaval? A resposta é não. Muitos brasileiros amam, claro, eu acho que a maioria gosta e reconhece o carnaval como um grande patrimônio cultural do Brasil, mas existem os brasileiros que não gostam do carnaval por algumas questões políticas, por alguns problemas que o carnaval traz para algumas cidades, pelo investimento financeiro que é feito nessa festa. E também tem pessoas que, como eu, gostam do carnaval, acham uma festa incrível, mas não participam, né? Eu já participei de blocos de rua aqui em São Paulo. Eu gostaria de um dia ver o carnaval no Sambódromo, gostaria muito de assistir no Sambódromo, mas eu não gosto muito de estar em todas as festas de carnaval, todos os dias do carnaval, exatamente porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Então existem brasileiros que usam essa época de carnaval para descansar, para viajar com a família, para trabalhar, para fazer outras coisas e não apenas curtir as festas de carnaval, certo? Então, esse é um grande mito, né? Não são todos os brasileiros que amam e participam do carnaval. Eu gosto muito, mas eu não participo sempre, certo? Vamos falar também sobre a duração do carnaval. Eu falei para vocês que o carnaval oficialmente dura 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça, né? Mas a gente sabe que, na verdade, algumas semanas antes da festa de carnaval já começa o aquecimento, o warm-up, né? O aquecimento de carnaval. Então, muitas cidades, muitos lugares fazem o pré-carnaval, que são festas de carnaval antes da data oficial. E também a gente tem a ressaca de carnaval. Ressaca é uma palavra que a gente usa quando você bebeu muito álcool e você no dia seguinte você fica com dor de cabeça, você fica quase doente, isso a gente chama de ressaca. Então, ressaca de carnaval é uma festa que acontece depois do carnaval, depois que todo mundo já curtiu, depois que todo mundo já se divertiu. Então, é como se fosse o finalzinho ali do carnaval para as pessoas se despedirem de toda essa festança, tá? Então, a duração do carnaval pode ser de várias semanas, não é apenas os 4 dias oficiais, tá? E se você quer participar do Carnaval do Brasil, você deve estar se perguntando, mas eu preciso saber sambar? Eu preciso saber dançar samba? E a verdade é que não, como eu mostrei pra você, a gente tem outros ritmos, axé, frevo, maracatu e outros ritmos de dança, e também muita gente não sabe dançar, muitos brasileiros não sabem dançar, sambar, né? Então, você pode participar do carnaval de várias outras formas e não apenas sambando. Então, esse mito de que o carnaval é apenas samba não é verdade. O carnaval envolve vários outros ritmos brasileiros e as pessoas dançam livremente da forma como querem. A gente tem um ditado aqui no Brasil que diz o seguinte: o ano só começa depois do carnaval. Então, passou o ano novo e agora estamos passando pelo carnaval. O ano vai finalmente começar, justamente porque quando inicia o ano, todos os brasileiros ficam, a maioria dos brasileiros ficam ansiosa em relação ao início das festas de carnaval. Então, por isso que a gente fala que o ano só começa depois do carnaval. As pessoas só se preocupam com as coisas daquele ano depois que passa todas as festas de carnaval. Então, esse é um ditado brasileiro que você pode ouvir alguns brasileiros falando por aí, certo? Então, coloca aqui nos comentários qual a sua principal curiosidade sobre o Carnaval do Brasil, se você já passou o Carnaval no Brasil, como foi essa experiência, ou se você tem vontade, desejo de um dia participar do Carnaval brasileiro e conhecer de perto essa festa, que é a maior festa do mundo, certo? Muito obrigada por assistir até aqui e eu espero te ver no próximo conteúdo. Tchau, tchau!